Hoje nós vamos falar sobre nossa penúltima aula, né? Que seria o quê? A parada cardíaca, né? Que seria sobre quando o paciente normalmente ele tem uma parada cardiorrespiratória que você precisa fazer a reanimação nele ou auxiliar o médico a fazer essa reanimação, né? Então, vamos ver um pouco, né, das definições do que é uma parada cardiorrespiratória. Então, por exemplo, uma pode levar a outra. Eu posso ter um problema cardíaco e levar uma parada cardíaca em consequência da respiratória. Problemas respiratórios que pode levar a uma parada cardíaca, uma parada respiratória e em consequência cardíaca. Então, é a interrupção da circulação sanguínea decorrente da suspensão súbita e inesperada dos batimentos cardíacos. O coração para de bater, tá? Então, depois de uma parada cardiorrespiratória, a pessoa ela perde a consciência em cerca de 10 a 15 segundos em razão dessa parada da circulação sanguínea cerebral. E se uma pessoa permanecer de 4 a 6 minutos sem oxigênio nas células cerebrais, elas vão morrendo-se rapidamente e o risco, né, de quando voltar com problemas neurológicos ou, né, até os tipos de coma já é muito mais graves. E as causas podem ser variáveis, desde um choque circulatório, onde não bombeia o sangue adequadamente, um choque séptico, onde tem invasão para micro-organismos, um trauma também, doenças cardiovasculares, tipo um IAM, e entre muitas outras situações que a gente tem. E também, né, o infarto pode causar essa parada cardiorrespiratória que vai o quê? Que pode prejudicar o músculo cardíaco também, impedindo esse coração, né, de se contrair como ele se contraía antigamente, antes. A pulsação do coração faz com que o sangue, né, circule sempre por todo o corpo. Se o coração para, não circula o sangue. Se não circula o sangue, ocorre a isquemia, né, que é a falta de sangue naquele local. Em consequência, né, necrose tecidual, falta de oxigênio e de nutrientes para todo o corpo. Primeiramente, gente, o diagnóstico, tá, de uma parada cardiorrespiratória pode ser, tá, devido através da ausência dos movimentos respiratórios, porque uma inconsciência não quer dizer que é a ausência dos movimentos respiratórios. Pode ter sido uma lipotímia, um desmaio, então a gente tem que ver se esse paciente não tem mais o tórax aqui, ó, se elevando. Então, ele vai ficar uma cor cianótica, meio azulada, também dos lábios e das unhas dos leitos ungueais, e a dilatação das pupilas. Na maioria dos casos dessas paradas, é relacionada a uma doença cardiovascular, mas tem outras também respiratórias. Hipovolemia, que é a diminuição do volume sanguíneo. A hipóxia, falta de oxigenação, pode ser até um edema de glote. A hipoglicemia, que é uma queda significativa, tá, da glicose no sangue. A hipocalemia, que é uma baixa concentração de potássio no sangue, que serve também para o coração estar batendo. Uma hipercalemia, que é uma alta concentração. Uma hipotermia, que é a temperatura normal do corpo, tá? Pode estar caindo menos do que 35 graus. Uma trombose coronariana devido ao infarto. E uma embolia pulmonar também devido a um bloqueio de uma artéria pulmonar, como nós vimos. Todos esses aspectos nós vimos nas aulas anteriores. Aí, como a gente vai reconhecer, né, uma pessoa que está em parada cardiorrespiratória?
Primeiro, se ele está consciente ou se ele está inconsciente. Ausência de pulso, se tem pulso ou não. Se ele está respirando, se ele está em apneia, tá? Coloração e temperatura da pele, pele fria, se ele está cianótico nos labiais e extremidades. E se ele está com midríase. Gente, essas são o reconhecimento de uma parada. Paciente inconsciente, com ausência de pulso, não respira, coloração e temperatura da pele, pele fria, cianose nos lábios e nas extremidades, e já com midríase, tá? Porque aqui eu coloquei uma tabela para vocês verificarem. Midríase é o tamanho aqui da pupila, tá? Aqui a midríase, vocês vão observar que a pupila está bem dilatada. Então, isso daí é devido ao quê? Normalmente, uma parada cardíaca. Nós temos também, primeiro, que verificar o pulso, né? Primeiramente, eu verifico o pulso das grandes artérias. Não adianta eu pegar e verificar o pulso, tá, numa artéria radial, principalmente se esse paciente tiver um pulso filiforme. Eu tenho que procurar grandes artérias para verificar esses pulsos. Geralmente, a mais indicada, tá, para me verificar o pulso, tá, seria na carótida, tá? Aqui tá a posição onde achar a carótida, que é na cartilagem aqui, e a artéria fica logo aqui, tá? Da traqueia. Apical, que é na região, tá? Do tórax, mais voltado aqui para o lado esquerdo, que é o pulso apical. E o femoral, que é na região inguinal, que a gente pode verificar também. São esses os pulsos que a gente pode estar verificando. Todos esses, braquial, radial, todos esses aqui, né, eles vão ter menos eficácia. Quais são as sequelas de uma parada cardiorrespiratória? Bom, primeiro é a mortalidade, né? Depois, né, pode-se alcançar uma maior taxa de sobrevida se a gente tiver o quê? Ações rápidas, ações sincronizadas, ações que possa fazer com que esse paciente volte sem surgir nenhuma sequela pós-parada cardíaca, como também, porque se a gente demorar muito tempo para ter essas manobras, ele pode ter uma forma vegetativa pelo resto da vida, que não é um intuito, que é diminuir sempre o quê? A mortalidade e os acometimentos que pode ter, as sequelas, tá? Que são as lesões cerebrais também, devido à hipóxia, devido à falta de oxigênio no cérebro. Aí, após detectar, tá, que o paciente teve uma parada cardíaca, aquelas detecção que a gente vê, paciente está respirando, não, paciente está sem pulso, cianótico, pele fria, a gente vai começar com esse protocolo. Esse protocolo, antes eles eram modificados sempre, né? Porque eles iam sempre fazendo os testes, eles tinham as paradas e iam sempre fazendo com que esse protocolo avançasse para ter menos sequelas no paciente. Hoje eles já estão de 1 em 1 ano, eles só vão complementando ou tirando, mas sempre tem. Esse protocolo já é aqui de 2020, que é o CAB. O que é CAB? C, primeiro, circulação. Eu verifico a pulsação desse paciente, que é uma compressão torácica, né? Que eu vou ter uma compressão no tórax. Depois, a abertura de vias aéreas, que é elevar a cabeça do paciente, desde que não tenha nenhum trauma raquiomedular, nenhum acidente, tá?
e remover as possíveis obstruções da cavidade oral. E B, respiração, verificar se o paciente respira, porque antes era ABC, agora tá CAB, como eu falei para vocês, sempre tem uma verificação, né, desses protocolos para estar vendo qual que é esse protocolo que deixa menos sequelas no paciente e mais sobrevida nesses pacientes. Então, aqui, ó, a parada cardiorrespiratória, como eu falei para vocês, tá? Os sinais clínicos, inconsciência, ausência de movimentos respiratórios, você não vê o tórax subindo e descendo, não tem pulso, você não vê batimento de pulso, nem das grandes artérias, nem da femoral, nem da carótida, tá? E nem do apical. Os sinais que precedem, né? Antes dessa parada cardíaca, pode ser uma dor torácica intensa, uma sudorese bem grande, palpitações precordiais seria o que? As arritmias, quando o paciente sente, né, aquele batimento fora descoordenado, as lipotímias, que são as tonturas, e alterações neurológicas também, que é o que? Ele pode ter um desmaio, ele perde totalmente a consciência. E ele está sangrando, para de sangrar previamente. Esse suporte de vida avançado, gente, é o protocolo que eu falei para vocês, tá? Ele era antigamente, tá? Verificado de 5 em 5 anos. Já agora, em 2020, eles decretaram que esse suporte de vida avançado, eles só vão o quê? Sempre acrescentar ou retirar as recomendações, tá? Desse manual. Complementar ou retirar o que não está sendo satisfatório. Ele não vai ser revisado na sua totalidade, só no que está sendo acrescentado. Então, as manobras de reanimação, né, o CAB, né, primeiro, CAB são as compressões, segundo, vias aéreas abertas, e terceira, ver se ele está respirando. Geralmente, a gente tem que começar com uma ênfase, tá? Com uma iniciação precoce das compressões cardíacas, que é de 100 a 120 por minuto. A gente vai ter que estar trocando com outro colega, porque é bem cansativo fazer essas compressões, tá? Então, essas compressões, normalmente, ela deve ter uma profundidade de 5 a 6 centímetros, tá? Ou 2 a 2,4 polegadas. E se for maior do que 5 a 6 centímetros, pode atingir órgãos vitais. Normalmente pode ter até o quê? O rompimento de um baço, de um fígado, né? Então, tem que ser exatamente no local que nós vamos ver a seguir. E sempre o quê? Não fazer, se você não tiver com esse paciente já em ventilação avançada, que é entubado, você vai fazer essas compressões até que ele esteja com uma ventilação avançada, que seria o quê? Entubado e recebendo oxigenoterapia. Gente, esse daqui é um carrinho de emergência. A primeira coisa que o paciente você não vai deixar o paciente parado lá no quarto chamar ajuda. Você vai trocar a campainha para que um outro colega venha, ou senão você já vai avisar que o paciente está parando no corredor para o colega. Aí você vai já iniciar as massagens cardíacas, vai colocar, tá? Normalmente a gente tem uma prancha, que é essa prancha aqui, ó, que é para o paciente, para a gente colocar entre o paciente e o colchão, porque tem que ter uma superfície rígida para fazer as massagens cardíacas, e um colega chama o médico e o outro já traz o carrinho para poder o quê?
tá no quarto para que tenha todas as medicações aqui, que vocês veem aqui, que aqui é um tampo, aqui é suporte para desfibrilador, oxigênio, mas a gente tem na parede também. Essas gavetas são identificadas com medicações, o que tem, cânula, tá? Aqui a gente tem os rodízios para ser puxado o carrinho, essa tábua. Tem essas tomadas também que são ligadas para ser ligados o quê? Esse desfibrilador aqui, que ele sempre tem que estar carregado, porque você imagina se o médico vai fazer a desfibrilação na hora de uma parada, isso daqui estiver descarregado. Tem que sempre estar ligado na tomada, tá bom? Aí, como que a gente vai localizar para fazer as compressões torácicas primeiro? Ponto de compressões torácicas correto, tá? E a posição das mãos. E eu coloquei um vídeo também lá nos vídeos de apoio para você estar vendo também corretamente, tá? Tá vendo aqui o externo? São 2 dedos, tá? Aqui, ó. São 2 dedos no externo que você vai colocar, ou na região, né, mamária aqui que você vê, mas quando é mulher, às vezes muito idosa, você não tem como identificar, mas você vai localizar o externo e 2 dedos aqui nesse externo, vai contar. Vai posicionar as mãos, uma, tá, com a parte aqui da mão no externo, ó, 2 dedos acima, ó. E a outra vai por cima dessa outra mão, que a gente vai ver aqui nesta foto, olha. Para colocar, tá, a região hipotelar de uma mão sobre a metade da outra. Tá vendo como fica aqui, ó? A região, os braços sempre esticados. Nunca esses braços podem estar o que? Dobrados para fazer a massagem cardíaca. E sempre o que? Num ângulo de 90 graus, sempre entrelaçadas as mãos. Então, eu pego 2 dedos acima aqui da região, tá? E vou colocar a minha mão entrelaçada e fazer de 100 a 120 flexões por minuto. Aí nós temos aqui, ainda nas compressões torácicas, ó, quando vocês veem que a gente fala que tem que abaixar o tórax, né? Ó, numa compressão, ela abaixou com a compressão e aqui ele voltou ao normal. E isso faz com que massageie o coração do paciente, certo? Então, sempre o que? 2 dedos acima do externo, nunca abaixo, gente. Abaixo vocês vão provocar outros traumas. Agora, como que a gente faz a abertura das vias aéreas? Independente da técnica para se aplicar para ventilação, se seja, né, é uma ventilação avançada, ou se seja só por ambu, é necessário a abertura das vias aéreas, sempre por uma inclinação da cabeça, porque a gente eleva primeiro o queixo, tá? E depois vai abrir essa parte todinha da traqueia, tá? Essa elevação. Então, ela vai, porque se o pescoço ficar dobrado, esse paciente ele não tem uma ventilação adequada, então tem que elevar, puxar a mandíbula, né, e colocar o queixo aqui, né, para cima. Elevando-se, tá? Já com material, o médico lá, a gente deve usar o ambu. Esse ambu, ele tem aqui, né, uma válvula, né, tem uma válvula máscara aqui, essa máscara tem que estar bem acoplada no paciente e deve ser realizada uma proporção de 30 compressões para 2 ventilações. Esse daqui, nesse caso, ele já está com a ventilação. E essas ventilações, ela tem que ter duração pelo menos de 1 segundo, tá? Cada, fornecendo de ar suficiente para esse paciente. Senão pode dar risco de insuflação,
gástrica e desencadear até o vômito e a broncoaspiração também. Essa ventilação é com essa bolsa, né? Válvula máscara que a gente considera-se. Aqui já está conectado ao oxigênio. Aqui nós temos vários tipos, tamanhos de ambus, desde, né, de crianças, adolescentes e adultos, que a gente tem esses ambus. É que aqui é o que? A válvula de controle deles, válvulas de escape, as máscaras também, que ela é equivalente ao tamanho do ambu e ao tamanho do paciente. Aí nós temos o que? A ventilação ali no ambu, o paciente ainda não está entubado. Aí o médico ele chega e vai entubar esse paciente, tá? Então ele já vai ter uma via aérea avançada. O que é uma via aérea avançada? Normalmente ou por uma cânula, tá? Endotraqueal, ou por uma máscara, né? Laríngea, que pode ir também. Entubar esse paciente para que ele vá conseguir entubar e fornecer já o oxigênio diretamente aqui nos pulmões. Então, quando essa via aérea ela tiver avançada, tá? Com uma intubação endotraqueal ou essa máscara que é laríngea, tá? Normalmente, né, deve-se administrar o que? As compressões torácicas contínuas e o segundo socorrista, tá? Aplicar uma ventilação a cada 6 segundos, cerca de 10 ventilações por minuto. Então, gente, quando vocês estão na área hospitalar, normalmente, tá? O setor de enfermagem, né? Eles fazem cursos para fazer treinamentos e tudo mais, para vocês estarem sincronizando, tudo isso é sincronizado em tempos, para ter uma eficácia. Aí, dentro desse kit de intubação, para poder intubar o paciente, eu tenho o quê? Xilocaína, isso daqui é um fio guia, que é um ferro, né? Na realidade, né? Aí nós temos aqui, essa é uma cânula que existe vários tamanhos de cânulas e dentro daquele carrinho vai estar essas cânulas e o médico vai estar identificado no invólucro que o médico vai pedir. Nós temos aqui óculos de proteção, máscara, o cardaço também para ser fixado, luvas também, tá bom? O ambu que a gente falou, né? Que a gente falou. Isso daqui é o laringoscópio, onde o médico vai visualizar lá com a lâmina a traqueia para poder fazer intubação. E o sistema a vácuo para poder aspirar. Nós falamos também que lá no carrinho eu tenho que o desfibrilador ou cardioversor, né? Que a gente chama-se. Ele serve para aplicar os choques. Nós temos esse desfibrilador aqui, que é o desfibrilador portátil, que é o DEA. O DEA, normalmente, ele é utilizado em shoppings, né? Em locais grandes, estágios, porque ele mesmo colocando essas pás no paciente, ele identifica o ritmo cardíaco do paciente e vê se o paciente precisa ou não ser chocado ou receber o que? O choque, né? Para o coração tentar a voltar a bater. Porque se lembra que o coração ele também ele também tem lá o sistema elétrico dele. E já esse daqui não, quem identifica é o médico, se precisa ou não. E ele vai colocar quantos joules que ele tem, que é medir a eletricidade em joules, e ele mesmo vai chocar o paciente através desse botão. E nunca esquecer nessas pás, gente, de colocar gel, porque senão pode ter queimadura nos pacientes também. E ele que vai identificar se vai chocar. Ele só vai falar para afastar da cama, porque a cama é metal e é uma condução elétrica. Você pode ser chocado junto com o paciente. Sempre tomar cuidado e afastar. Medicamentos para uma parada. Gente, epinefrina é um vasopressor, tá? Que pode ser utilizado no início de uma parada.
devido a um ritmo não chocável, né? O que é um ritmo não chocável? O coração dele tá batendo, tá? Mas está fora do padrão, tá? Ele pode estar com uma fibrilação, então pode estar usando, e não é aconselhável fazer o que? A cardioversão. A lidocaína e a amiodarona indicados para recorrência da fibrilação. O diosfosfato também de adenosina, os beta-bloqueadores e o oxigênio também, que tem a intenção de reduzir a hipoxemia, tá? Quando não se trata, né, de nenhuma fibrilação arterial, que nenhum problema que tenha, né, com o paciente que tenha problemas de batimentos cardíacos, normalmente eles vão iniciar, por isso que eu falei para vocês que precisa o quê? Eles precisam de ser cronometrado todo essa parte da parada cardíaca. Vocês vão ver aqui nessa tabela, tá, gente? Que a cada 2 minutos a gente tem que analisar o ritmo cardíaco. O que é analisar? É ver se ele tem pulso ou se ele está, né, de repente, com uma taquicardia com movimentos cardíacos aí acima de 300 batimentos por minuto. Então, porque o médico ele vai identificar isso para fazer a realização do choque entre 200 joules a 360 joules. Primeira coisa, né? Depois que ele tiver, a gente faz as nossas, faz as compressões, o médico chega, o carrinho chega, tá? Um funcionário, tá? O médico vai estar normalmente fazendo lá a massagem, ambuzando, o enfermeiro vai estar ou na massagem ambuzando, então a gente já tem 2 pessoas. Eu preciso de mais um auxiliar para estar vendo ali, aspirando as medicações do carrinho de emergência e tá introduzindo naquele paciente, e eu vou ter que ter mais um funcionário, um auxiliar para estar só em reserva caso precise buscar alguma coisa fora, sair do quarto, porque aqueles 3 profissionais vai estar atuando diretamente naquele paciente e não pode sair. Tá bom? Aí o médico que vai entubar o paciente e aí depois vai sendo feita essa troca de massagem com ventilação, porque é bem cansativo também, tá? Chega uma hora. E tem que providenciar também um acesso venoso de grande calibre, tá bom? Se não tiver um acesso venoso de grande calibre, eles estão optando hoje em dia por fazer intraósseo também. Monitorar os cabos, né, do desfibrilador. E sempre o que? Preparar hoje, a gente já usa, se não tem nenhuma fibrilação, nada, é utilizado a adrenalina 1 miligrama, que a gente administra primeiramente no segundo minuto, né? No primeiro ciclo é ver tudo isso. No segundo ciclo é administrar 1 miligrama de adrenalina, tá? Seguida de um flush. O que é um flush? É como se fosse uma seringa de soro fisiológico de 20 ml, para poder o que? Limpar todo aquele catéter, aquele gelco, né? Que está para ir toda aquela adrenalina, que a gente considera-se como tivesse com uma via aérea avançada, que é entubado, tá? E preparar também a miodarona, tá? E lidocaína, se o médico precisar, ele vai te pedir, geralmente, e administrar a miodarona, tá? No terceiro ciclo, tá? Se considerar o quê? Causas reversíveis, tá? E preparar também outra dose de adrenalina. No quarto ciclo, tá? A gente vai contando aqui 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2,
tá? No quarto ciclo aqui, adrenalina novamente e amiodarona. No quinto ciclo, amiodarona e adrenalina. E no sexto ciclo, gente, só a adrenalina, tá bom? Os exames complementares, tá, para uma parada, o de enzimas, tá, que é essa CPK, troponina, TGO, DHL, CKMB. A CKMB, CK e troponina são exames normalmente que a gente vê o que? Da função cardíaca, né, fibras cardíacas, para ver se esse paciente, né, tá tendo que as fibras cardíacas, o infarto, né? O TGO é uma enzima mais hepática, tá? Gasometria arterial, que é colher o sangue da artéria para ver a quantidade de oxigenação, coagulograma e ECG. Os cuidados, tá? Após reconhecimento de uma parada, sempre manter um acesso venoso, administrar os medicamentos quando solicitado pelo médico, que aquele medicamento vai ter que ser solicitado pelo médico, auxiliar nas compressões torácicas, auxiliar na intubação orotraqueal, que o médico vai pedir a cânula, né, o guia e tudo mais, a seringa para insuflar o balão, efetuar o ECG, controle de sinais vitais e observar o quê? E comunicar sinais logísticos do acesso venoso, que aí tem que ser trocado. Sinais logísticos é hiperemia do local, ou edema, porque aquele acesso venoso não está compatível. Coletar exames de laboratório quando solicitado e balanços hídricos. Pessoal, esses são os vídeos de apoio que estão demonstrando aqui, tá? Os vídeos de como é colocado essas máscaras laríngeas, como é feita a intubação, tá bom? Então, todos como é feito como é sincronizado esse atendimento, tá? Então, esses são os vídeos que eu coloquei para vocês. Como é feita uma desfibrilação, quando a gente não tem acesso venoso, né? Eu falei que é feito um intraósseo, como é realizado esse acesso intraósseo, para vocês saberem sobre acesso venoso central, se o paciente está com acesso venoso central também, como fixar aquele tubo endotraqueal, que é a cânula, o jeito que fixa ele, tá? Dos cardaços, como são envolvidos e como usar o ambu. E aqui nós temos as nossas atividades, tá? Para ser feita no fórum.